Uma boa noite a todos. É um prazer muito grande estarmos aqui pela segunda noite. E eu gostaria de desejar a você uma excelente noite, um excelente culto. Eu agradeço a Mirelle pela bela mensagem. Nós somos ovelhas que precisamos do pastor chamado Jesus, todos os dias da nossa vida. Você é muito bem-vindo a esta transmissão. Você é muito bem-vindo para estar mais próximo de Deus nesta noite. E não tem como você ficar distante de Deus quando você pega este livro para estudar. Porque esse livro vai transformar a sua vida. Ninguém que tenha um contato com este livro, ou seja, essa biblioteca, chamada Bíblia, consegue ser o mesmo de antes. Amém? É um livro transformador. É um livro sobrenatural. E a vontade de Deus é que seja feito evangelismo. Evangelismo nasceu no coração de Deus. Para quê? Para chamar os pecadores, para que aceitem a salvação em Cristo. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Se você participou da transmissão de ontem, você ouviu um pouquinho, bem pouquinho, da história da minha família, e eu recebi algumas mensagens de que a minha história, a pessoa entrou em contato comigo e falou assim: você falou a minha história, porque eu vivo um luto desde os meus 5 anos de idade, e hoje eu sou uma pessoa adulta, e choro até hoje por esse luto, porque eu perdi meu pai com 5 anos. Aí eu pude escrever algumas coisas para essa pessoa, ela deve estar conectada nesse momento. Seja muito bem-vinda. Jesus abraçará você, não só nesse momento do culto, mas por toda a sua vida, acredite. E aí eu pude escrever para essa pessoa no WhatsApp algumas coisas do que eu já tinha falado aqui na mensagem. Mas por que eu estou dizendo isso? Sobre a noite de ontem. Porque a palavra de Deus, ela tem muito poder. A palavra de Deus, ela cura. E essa pessoa, ela foi tocada. Eu não contei a minha história para você sentir pena dos órfãos, não. Eu contei essa história, por quê? Porque Jesus é o Deus da vida. E essa pessoa que entrou em contato comigo, ela sentiu tão forte o poder do Espírito Santo, o coração dela sendo tocado, que é por isso que eu estou relatando aqui. E nós devemos testemunhar o que Jesus faz na nossa vida. E eu estou contando aqui a vocês que essa pessoa falou que foi muito tocada. E ela se identificou muito com a minha história. E aí eu fiquei pensando, eu tinha 10 anos quando eu fiquei órfã. E essa pessoa tinha 5 aninhos. Somente por isso que eu estou contando a vocês. Porque nós precisamos testemunhar das feridas curadas, que Jesus, Ele tem o poder de curar. Em nossos estudos, tudo que você lê, tudo que você ouve, tudo que você busca alimentar a sua mente, você percebe que a humanidade, ela necessita de algo. Ela necessita da tão sonhada felicidade. Isso é uma realidade para a nossa vida. Aí eu pergunto para você, o que é felicidade? O que você considera como uma maravilha assim na sua vida? Em outra ocasião, em alguns sermões aí atrás, eu mencionei aqui de algumas pequenas alegrias que fazem a diferença na nossa vida, pequenas maravilhas que fazem a diferença na nossa vida. Mas hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que o mundo considera como maravilhas. E uma dessas 7 maravilhas, é o Cristo Redentor.
Olha, no Brasil. O Cristo Redentor, ele foi eleito uma das 7 maravilhas no mundo moderno e em 2012 tornou-se patrimônio da humanidade pela Unesco. O monumento foi projetado pelo engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa e construído de 1922 a 1931, com concreto armado e pedra-sabão, tendo a colaboração de 2 franceses. A obra, ela mede 38 metros e equivale a um prédio de 13 andares. Seus braços abertos têm 28 metros. E por estar no topo de uma montanha, esse monumento foi projetado para resistir a furacões de categoria 5. Apesar do símbolo e da imponência dessa obra de arte, nós temos que reconhecer que os seus braços, seu coração, seus olhos e seu rosto são todos feitos de pedra. Nosso Cristo é diferente, muito diferente. Embora o Cristo Redentor, ele tenha sido eleito como uma das 7 maravilhas, e brasileira, né? O nosso Cristo vivo, ele é totalmente diferente daquele monumento, que é muito visitado e é um lugar belíssimo, um lugar lindíssimo. O nosso Cristo, ele é mais que um cartão postal. Não foi construído por profissionais e não está há mais de 90 anos estabelecidos no mesmo lugar, como Cristo Redentor está. Sabe, irmãos, lendo sobre o Cristo Redentor, me veio à mente o seguinte: humanos querendo dar forma a Deus. Perceberam? É uma obra de arte fantástica. Se você se lembrar do Jardim do Éden, Deus, ele moldou o boneco Adão. Isso é algo assim espetacular. Deus moldou. Agora aqui aconteceu o inverso. O Cristo Redentor, ele foi moldado, diria assim, por humanos. É uma belíssima arte, mas não tem poder nenhum. O seu olho não enxerga. A sua mente não existe. O seu coração também não, é feito de pedra-sabão. Você pode sim contemplar o Cristo Redentor como uma obra, mas o nosso Cristo vivo, que está no santuário, não tem nada a ver com esse Cristo moldado por mãos humanas. Nada a ver. E esta noite, nós estudaremos um pouquinho mais desse Cristo bíblico, desse Cristo vivo, desse Cristo que ressuscitou, desse Cristo que venceu a morte e que nos dá esperança de vida eterna. É sobre esse Cristo que nós estudaremos nessa noite. Sobre esse Cristo. Eu gostaria de convidar você para que abra sua Bíblia em Mateus 27. O capítulo é o 27. Nós vamos ler dos versos 11 ao 26 e depois nós vamos ler o 37 e o 38. Vamos lá então. Mateus 27, do 11 ao 26, que diz assim, olha: Jesus estava em pé,
ante o governador. E este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E, sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. O 19. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com este justo, porque hoje, em sonho, muito sofria por seu respeito. O 20. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que predisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhe o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Nós nos deparamos aqui com uma pergunta. E essa pergunta, ela ecoa pelas gerações. Ela ecoa no tempo. E ela está ecoando esta noite aqui, para mim e para você. O que faremos de Jesus chamado Cristo? O que faremos? Pilatos, ele estava numa situação muito difícil. Difícil mesmo. Porque se você lê os evangelhos, e eu incentivo você para que leia, Pilatos, ele não tinha no que se apegar para dizer, ele vai ser morto por isso, por algum delito. Não. E a mulher de Pilatos, ela manda um recado para ele. Parafraseando, né? Não se intrometa com esse justo. E aí Pilatos, ele fica totalmente preocupado, porque não tinha o porquê da morte de Cristo. E aqui está o grande perigo. Ele lança para o povo, para a turba: O que faremos de Jesus chamado Cristo? E o que a turba responde? Crucifica-o. Pilatos tinha a opção de libertar Barrabás ou Jesus. Eu gostaria de abrir aqui um parêntese. Cuidado com a mentalidade da turba. Cuidado com a mentalidade de manada. Você precisa ter o seu próprio conhecimento. Você precisa ter, eu preciso ter, o parâmetro da minha vida, baseado naquilo que Deus me pede para fazer. Eu não posso ter a minha confiança depositada em homens, depositada no que a multidão diz.
Você percebeu o que a multidão disse nesse momento aqui? Barrabás, Pilatos, ele estava preocupado. Só que ele sabia qual seria a melhor decisão. Ah, como ele sabia. E quando ele lança para a turba decidir por ele, ele entrou numa enrascada gigante. Gigante. Pilatos, então, ele lava as mãos e fala, num ditado popular, né? Eu não tenho nada a ver com isso. E ele lava as mãos dessa causa. E as pessoas fazem com Cristo o que bem quiseram fazer. Não existe água o suficiente para limpar a mão culpada de Pilatos. Não existe. Porque aqui ele não decidiu, ele deixou a turba decidir por ele. Vamos continuar? Eu gostaria que você lesse comigo, 37 e 38. É aí mesmo. Por cima da sua cabeça, cabeça de Cristo, né? Puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus, ele é morto com uma morte vergonhosa para a época dele. Que só criminosos eram mortos dessa maneira. E Jesus não tinha o que acusasse ele. Não tinha. E ele sofreu a morte de cruz. Lembra da turba? Tem um livro muito lindo que você pode ler, inclusive agora, nesse período que nós estamos em casa, né? Eu aconselho você a ler. Se você tem uma admiração por Cristo, se você já ama Cristo, leia esse livro, que você vai amar muito mais. O livro chama-se O Desejado de Todas as Nações. Olha o que eu vou ler aqui agora, desse livro. Quando Pilatos se declarou inocente do sangue de Cristo, Caifás respondeu desafiadoramente. O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. As tremendas palavras foram repetidas pelos sacerdotes e príncipes, e ecoava pela turba, num bramir não humano. Guarde essa informação. Num bramir não humano de vozes. Toda a multidão respondeu dizendo: seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. O povo de Israel fizera a sua escolha. Apontando a Jesus, dissera: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Esse ladrão e homicida representava Satanás. Cristo era o representante de Deus aqui. Cristo foi rejeitado. Barrabás, preferido. Barrabás teriam eles, fazendo sua escolha, aceitaram aquele que desde o princípio fora mentiroso e homicida. Satanás era o guia aqui. Como nação, seguir-lhe-iam os ditames, fariam sua obra, teriam de suportar-lhe o domínio.
O povo que escolheu Barrabás em vez de Cristo havia de sentir a crueldade de Barrabás enquanto o tempo durasse. Foi a escolha. Deus nos dotou com escolha, livre arbítrio. E a turba escolheu ficar do lado de Barrabás, que, segundo o livro Desejado de Todas as Nações, diz que representava Satanás. Rejeitaram o Cristo, que representava Deus, Criador de todas as coisas e mantenedor de todas as coisas. Essa passagem, ela dá a entender o quê? Aqui diz assim, olha, num bramir não humano de vozes. Se esse bramir não humano não vinha da parte do céu, da parte de Deus, não vinha da parte humana, é o que relata essa passagem. Quem estava gritando no meio da turba? Os anjos do inimigo de Deus estavam gritando no meio da multidão, aguçando a turba para que Jesus fosse morto, para que Jesus sofresse. Barrabás, o culpado, ele se tornou inocente agora. Percebe? Nós devemos tomar cuidado, porque Satanás, ele pode estar por trás de algumas vozes, e nós precisamos estar atentos. E ele estava aqui por trás dessa gritaria: crucifica-o! Crucifica-o! Anjos de Satanás, ou ele próprio, estava incentivando a turba para tão crueldade com o inocente Jesus. Forte isso, né? Nós devemos estar atentos para a voz do Espírito Santo que fala a nossa mente e ter a nossa comunhão para não cairmos na voz da turba e discernir a voz de Deus, do Criador e de mantenedor de todas as coisas. Aqui está um perigo muito grande que esse livro nos traz nesta noite. Eu gostaria que você fosse para Lucas, adiantasse um pouquinho aí. Lucas, o capítulo é o 23. Nós vamos ler do 33 ao 43. Diz assim, olha: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, irmãos, faça uma pausa. Jesus sendo judiado, massacrado, olha o que Jesus pede para Deus aqui. Esse é o Jesus que eu acredito. Esse é o Jesus que eu amo. Esse é o Jesus que eu quero para a minha vida. Olha o que Jesus fala diante disso, diante de sua morte. Tudo bem que ele veio, ele nasceu, já com propósito para morrer. Mas ele era humano. E olha o que ele fala nessa oração, o 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e a tudo observava.
Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, e a si mesmo se salve. Se é, de fato, o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam, e aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas, ou seja, em letras gigantes. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai perceber que está tudo em maiúsculo. Este é o rei dos judeus. Mas não é porque eles consideravam Jesus rei, não. Isso aqui é motivo de sarro. Isso aqui é motivo para escarnecer da cara de Cristo, de humilhação. O versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, aqui é interessante que são os dois ladrões, um à esquerda de Cristo e um à direita de Cristo. Então, quando um blasfema contra Cristo, dizendo: você não é o bom, salva-se. Você não fez tanta coisa boa aí, você não é o filho de Deus, saia dessa cruz. Blasfemando contra Cristo. O bom, não existe bom ladrão, né? Mas esse ladrão aqui, ele leva o termo bom ladrão. Por quê? Porque a bondade desse ladrão convertido agora é a bondade de Cristo nele. E o crucificado ali, que estava blasfemando contra Cristo, ele é repreendido pelo bom ladrão. E ele diz assim no versículo 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas esse, mostrando para Cristo, eu imagino, nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando vieres o teu reino. Que cena! Que cena! Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Sabe, queridos, Jesus estava ali, com os dois ladrões, uma morte vergonhosa, praticamente nu, porque era assim que acontecia, com seu corpo todo surrado, machucado. E um ladrão começa a escarnecer. Ao contrário do outro ladrão, que fala: lembra-te de mim. Eu gostaria de dizer a você, e a mim também, na figura do ladrão que blasfemou e do ladrão que pediu a salvação, nós somos esses ladrões. Sim, nós somos. Muitas pessoas ouvem falar de Cristo e zombam de Cristo. Nem no último instante de fôlego de vida que esse ladrão teve, ele não quis aceitar a Cristo. E ele zombou de Cristo. Enquanto o outro ladrão, que se tornou agora o bom ladrão, no seu último instante de vida, pede para Jesus a salvação. Aceita Jesus
No último instante, isso é a graça. A graça de Deus, ela vai até no último instante de vida que o ser humano tem. Último instante. Eu tive a infelicidade de ir a um velório, faz algum tempo já. E é de um velório de uma pessoa que morreu assim de uma morte bem feia. E ela aceitou Jesus, foi batizada, essa pessoa. E aí ela não quis mais ficar do lado de Cristo. E achou as coisas do mundo mais interessantes. E seguiu um caminho totalmente contra aquilo que agrada o coração de Deus. E teve uma morte muito triste, muito feia, na verdade uma tragédia. E eu fui até esse velório, porque eu tenho amizade com a família, e uma pessoa, parente dessa pessoa falecida, falou: Drica, será que tem salvação para essa pessoa? O que você diria? Ah, abandonou a igreja. Não, não tem mais salvação, não. Acha? Não tem, está perdido. E aí eu respirei fundo, falei: Senhor, me dê as palavras certas nesse momento, dessa tragédia. E aí eu me lembrei da graça. Eu falei para essa pessoa: se apegue na graça de Deus. A graça, ela vai além da nossa imaginação. Não importa o que o seu ente querido fez antes de acontecer essa tragédia, não importa. O que importa é a graça que foi estendida a essa pessoa até o último fôlego de vida. Não importa se essa pessoa estava fora da igreja. Tudo bem, a igreja tem as regras, tem as normas, mas isso é para a nossa proteção, para o nosso bem. Mas nem sempre nós entendemos isso. Queridos, a graça, ela vai além da igreja, ela vai além das regras, ela vai além das normas, ela quebra totalmente o protocolo da salvação, se assim eu poderia dizer. O bom ladrão, no último instante do fôlego de vida dele, ele fala para Jesus: lembre-se de mim quando vieres o teu reino. E Jesus imediatamente afirmou a salvação para aquele ladrão. Que cena! Que cena! Eu começo a imaginar, e eu fico assim tão orgulhosa de Cristo, eu fico assim tão apaixonada por Cristo, que eu falo assim: nossa, eu preciso melhorar muito. Eu preciso refletir esse Cristo. Eu estou muito longe disso. A última passagem que nós vamos ler nesta noite são 2 versículos, conhecida como oração sacerdotal. No capítulo 17 de João, eu vou ler aqui o versículo 15 e o versículo 20. Jesus, ele diz assim, olha, aqui a oração, o capítulo inteiro é uma oração de Jesus. E ele fala assim, olha, no versículo 15: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. O 20: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Irmãos, Jesus orou por nós. Ele disse para Deus nessa oração sacerdotal: eu não oro somente por esses aqui, eu oro por aqueles que vão crer em mim ainda, por aqueles que ainda nem nasceram. E eu gostaria de afirmar a você que Jesus pensou em você e em mim, orando pelas pessoas que nasceriam, que estariam ainda sofrendo nesse mundo e aguardando a volta dele. Jesus intercedeu por mim e por você. Isso é motivo de muita alegria para o nosso coração. E de muito orgulho desse Jesus,
que os olhos estão atentos, ao contrário do que eu disse aqui no início do Cristo Redentor. O coração de Cristo é um coração que ama, não é de pedra sabão, não. A mente de Cristo é a humanidade, o amor que Ele tem por nós, e nos chama todos os dias, através do Espírito Santo. Esse é o Cristo que eu acredito. Mesmo em meio à dor, Ele intercede por aquelas pessoas e também por nós que viríamos. Isso é fantástico. Isso é lindo. Eu pergunto a você, neste momento, que faremos de Jesus chamado Cristo? Ficaremos de que lado? Do lado do ladrão que blasfemou? Ou do lado do ladrão que pediu salvação e misericórdia? Eu preciso dizer a você, nesta noite, que a nossa vida é feita de escolhas. Eu gostaria de dizer a você, que talvez reclama do seu marido, dos seus filhos. Você tem um marido que você merece. Você que escolheu ele. Marido, não reclama da sua mulher não, viu? Foi você que escolheu ela. Filho não escolhe, né? Nasce, você vai moldar ali, mas também vai seguir o seu rumo. Com a salvação não é diferente. A decisão é nossa. A decisão é minha, a decisão é sua. Não tem como você lavar a sua mão, como fez Pilatos, e falar assim: Jesus faz comigo o que Ele quiser. Se Ele for bonzinho, quiser me levar para o céu, Ele pode me levar. Eu acho que Ele vai me levar, porque Ele é um Jesus bom. Não é assim. Você precisa decidir. Você precisa aceitar. O céu é uma escolha. Jesus é uma escolha. E quando você não escolhe, você já escolheu do lado de Barrabás. Você já escolheu do lado do inimigo de Deus, de Satanás. Talvez você pode estar pensando: nossa, Drica, que palavras ásperas. Eu gostaria de dizer a você, em nome de Cristo, eu não estou aqui para falar palavras que agradem o seu coração, porque o nosso coração é corrompido pelo pecado. Eu estou aqui nesta noite, em nome de Jesus, falando a você que está me ouvindo nesse momento, aquilo que agrada o coração de Deus. Porque no coração de Deus não existe falha. E o coração de Deus deseja a sua salvação e a minha. Então, em nome de Jesus, eu gostaria de dizer a você: esteja do lado do bom ladrão. Todos os dias você precisa decidir de que lado você está. Se Jesus levar você para o céu e você não aceitou a salvação, Jesus não estará sendo justo, porque Ele te deu a livre escolha. E o céu não vai ser um lugar interessante para você, porque você não decidiu estar lá. A nossa vida é feita de escolhas. Você precisa decidir: Cristo ou Barrabás? A escolha é sua, a escolha é minha. Pela graça de Deus, eu acredito nesse momento que você está fazendo a escolha mais inteligente, que é ao lado de Cristo. Sabe por quê? Porque Satanás já é um inimigo derrotado. E pelo mínimo de inteligência que nós temos, nós precisamos escolher do lado da vitória, porque nós já sabemos o final da história. Nós já sabemos. E o maior inimigo que nós temos não é Satanás, não, sabia?
O maior inimigo que nós temos é o nosso próprio eu. Sim. A maior luta que nós temos todos os dias é contra o nosso próprio eu. Nós travamos essa batalha todos os dias. Deus pede que eu faça X. Eu quero fazer Y. O nosso eu é o nosso maior inimigo. Mas que em nome de Cristo, o nosso eu seja entregue todos os dias aos pés da cruz. E recebamos assim a transformação para fazer a vontade de Deus. Amém? Eu me sinto muito feliz nessa noite, porque a Renata, a Tainá e o Mateus decidiram estar do lado do bom ladrão. Eles decidiram. Tainá, Renata e Mateus, eles passaram por um período de namoro com Jesus. E é um período muito bom. Porque quando você começa a estudar a palavra de Deus, você começa a se apaixonar por Cristo. E aí chega um momento que você fala assim, não, eu preciso agora reafirmar, fazer uma aliança, me casar com Jesus, eu preciso. E eles decidiram. E eles estão aqui, nesta noite, porque eles aceitaram o olhar de esperança que Cristo ofereceu para eles. Eles aceitaram. E esse é um sinal de que o Espírito Santo trabalha nessa terra aqui. E que as pessoas tomam decisões ao lado de Cristo. Sim, o Espírito Santo trabalha. Só que a decisão é sua e minha. Lembre-se sempre disso. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Eles estão aqui. Ismael vai fazer os votos agora. Parabéns, Renata. Parabéns, Tainá. Parabéns, Mateus. Vocês fizeram a melhor escolha. Tomaram a melhor decisão. Estar do lado do bom ladrão. Mesmo que nós erramos. Jesus, ele estende as mãos. E ele quer que nós consertemos as nossas rotas. E sejamos novas criaturas a partir daqui. Nova vida. Nova criatura, como Paulo diz. Eu aceito a Jesus pela graça. Como meu Salvador. E agora eu preciso obedecer esse Cristo. Como meu Senhor. Para o meu próprio bem. O céu está em festa. E nós estamos muito felizes com a decisão de vocês. Louvado seja o Senhor. Ismael, agora é com você. Eu agradeço todas as pessoas que estiveram conectadas. Só vou pegar aqui meus materiais. Você é o convidado para estar aqui amanhã à noite também. Eu agradeço a presença de todos. Muito boa noite a todos. Eu convido vocês para virem mais aqui no foco central de nossa câmera. É um prazer tê-los. É um prazer também compartilhar com vocês os votos batismais. Eles são simples e gostaria que todos, você que estivesse em casa, pudesse também relembrar do dia em que você participou dessa cerimônia tão importante. Vos chamo pelos nomes em início, Mateus, Tainá, Renata. Vocês creem em um só Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Amém. Aceita a morte de Jesus Cristo em nosso lugar e sabendo que Ele nos perdoou os nossos pecados e nos deu salvação eterna? Amém. Vocês creem que Jesus Cristo é o nosso Salvador pessoal e crendo que
através do perdão, Ele também nos concedeu um coração novo? Amém. Vocês creem também que Jesus é o nosso intercessor no santuário celestial, e é Ele que, através da graça de Cristo, nos concede todo o perdão? Amém. Vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática, e concordam com os seus ensinamentos? Amém. Vocês aceitam os 10 mandamentos, conforme encontrado em Êxodo capítulo 20, como a santa lei de Deus, inclusive o 4º mandamento, o sábado? Amém. Vocês creem que Jesus um dia, ou melhor, em breve, voltará e nos buscará para vivermos a eternidade no céu? Amém. Vocês aceitam o estudo bíblico que fala sobre os dons espirituais, sobre o dom de profecia que seria manifestado na igreja remanescente? Amém. Vocês aceitam também e concordam com os dízimos e ofertas como uma forma de adoração ao nosso Deus? Amém. Vocês creem que o corpo, nosso corpo, é templo do Espírito Santo e por isso devem se abster de toda substância, todos os alimentos, bebida alcoólica, fumos, entre outros, para que possam louvar a Deus através de sua saúde? Amém. Vocês entendem que os princípios básicos da Bíblia também são princípios da Igreja Adventista do Sétimo Dia e estão dispostos a segui-los? Amém. Agora, aquela pergunta importante: vocês aceitam ser batizados por imersão, como Jesus foi lá no Rio Jordão por João Batista? Amém. E eu gostaria agora de perguntar: vocês desejam ser membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Igreja de Jesus na Terra? Amém. E eu gostaria de dizer, se você está em casa nos assistindo, os que estão aqui, vamos jubilar com esse momento muito feliz e muito importante, onde esses 3 filhos preciosos aceitaram a Jesus como Salvador. E gostaria nesse momento de fazer uma breve prece para entregá-los para esse momento especial. Vamos fechar os olhos e orar a Deus. Querido Deus, muito obrigado, porque mais uma vez o Teu reino está sendo acrescido de almas preciosas através do santo batismo. Permita, Senhor, que ao concordarem com esses princípios e com esses votos batismais, mais uma vez, a fé de todos seja renovada no Senhor, que possamos lembrar dos nossos batismos, aqueles que ainda não foram, que possam assim desejá-los. Muito obrigado, Senhor, porque a festa no céu, a festa aqui, e louvado seja o Teu nome para isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que maravilha! Como é bom podermos chegar neste momento que é o ápice da nossa programação. Porque não tem nada mais belo e bonito do que ver uma pessoa entregando sua vida a Jesus completamente. Deus seja louvado, porque hoje nós temos aqui a Tainá, que publicamente, diante dos que estão aqui conosco ao vivo e diante dos que estão acompanhando online, agora demonstra essa fé e dá esse passo ao lado de Jesus. A Tainá foi acompanhada durante toda a jornada de estudos pelo Richard, seu companheiro, e também foi conduzida nos ensinamentos bíblicos por uma dupla, o Ismael, que fez os votos batismais, e uma mulher missionária, a irmã Maria Helena. Então nós estamos felizes, há uma festa no céu, aqui também, porque a Tainá toma a decisão ao lado de Jesus. Então, alegria hoje, Tainá, oficializar o seu batismo. Prezada Tainá, como é bom nessa noite poder ver a sua decisão ao lado do nosso Salvador. Mediante
sua profissão de fé e o desejo que você manifestou de se entregar a Jesus Cristo. É uma honra para mim, em cumprimento da ordem de Jesus, na autoridade que me foi concedida pelo Mestre, de batizá-la para perdão dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom, parabéns. Deus te abençoe. Vamos tirar uma foto aqui, oficial. Amém. Amém, irmãos? Os que estão aqui? Deem um amém bem forte para o pessoal ouvir vocês aí. Amém. Que bênção. Deus te abençoe, Tainá. Estamos aqui nessa noite com a Renata. E hoje é um dia muito especial para ela, porque ela tem algumas pessoas que ela ama muito, que estão bem próximas aqui. O seu filho Mateus também será batizado logo após ela. Então o coração deve estar assim, muito feliz por ela, pelo Mateus. A mamãe está aqui também ao vivo, acompanhando conosco, os amigos. Então, nós estamos muito felizes, Renata, por sua decisão. Como a Adriana mencionou na mensagem, ninguém fica imune, ninguém fica sem tomar uma decisão quando se encontra com Jesus. Alguns falam, não, eu não vou decidir. Se ele escolhe não decidir, ele decidiu, né? E você tomou a melhor decisão, de entregar o seu coração a Jesus. Nós estamos felizes. Estamos felizes aqui pela decisão da Renata. Com certeza que estão nos acompanhando também aí pelas redes, pelo YouTube, com certeza também estão vibrando, porque é mais uma irmã que vai compor agora o hall de membros da nossa igreja, e mais do que isso, que está se preparando para o encontro com Jesus Cristo, nosso Salvador. Prezada Renata, é com muita alegria que nós, diante dos amigos, familiares, irmãos de fé, temos o privilégio de colocar sua vida diante de Deus, para perdão dos seus pecados, para que o seu nome seja inscrito no livro da vida do Cordeiro, seguindo a ordem de Jesus, como ministro do Evangelho. Nessa noite, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, parabéns. Vamos tirar uma foto oficial aqui para registrar esse momento. Fala um amém, irmãos, bem bonito aí. Amém. Deus seja louvado. Tantos registros. Renata, que Deus te abençoe, que a sua caminhada continue firme até a volta de Jesus. Tá bem? Parabéns. Pode ir? Vamos lá para a câmera. Agora temos a alegria de estar aqui com o Mateus. Mateus, filho da Renata, também hoje
dá um passo de fé e, Mateus, é o passo mais importante na sua caminhada. Parabéns por essa decisão, que você continue crescendo em Cristo e andando com Ele até a volta de Jesus. Que junto com sua mãe, vocês avancem pela fé, que Deus tem um plano lindo na vida de vocês. Um pouquinho mais para frente aqui. Isso. Mais um pouquinho. Prezado Mateus, que alegria poder realizar o teu batismo nessa noite. Mediante o desejo que você tem de se render completamente a Cristo, para que o seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro e os seus pecados apagados. Como ministro, seguindo a ordem do Mestre, nessa noite eu o batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parabéns, Mateus. Que Deus te abençoe grandemente. Uma foto. Um abraço na sua mãe aqui, molhado. Esse abraço é o mais gostoso. Isso, parabéns. Uma foto nós três aqui. Que Deus abençoe vocês. Firmes até o céu, tá bom? Devagarzinho. Queridos irmãos, amigos que nos acompanham aqui, foi lindo ver estas decisões, não foi mesmo? A coisa que eu mais gosto de fazer como pastor é batismo, porque isso simboliza muito, não é um ritual apenas. O batismo representa de forma gloriosa a salvação de uma pessoa, uma nova vida. E talvez eu estou falando nessa noite para alguém que está aí em cima do muro, que sabe que precisa tomar a decisão, mas ao invés de dar o passo de fé, continua na zona de conforto. Talvez eu estou falando para alguém aqui que não passou pelo batismo. Quero dizer para você, hoje você tem a oportunidade de se entregar a Jesus. Ah, pastor, mas eu já me entreguei a Jesus. Então, renove o seu compromisso com Jesus. A Mirelle vai cantar um hino que será a sua oportunidade de se render a Cristo. Como a Adriana disse na mensagem, a graça de Deus se estende até o último momento para a nossa vida. E hoje, a graça de Deus está aí, se estendendo para você. Quer abraçar Jesus? Quer aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Enquanto a Mirelle cantar esta música, faça uma oração a Deus, se entregue, e Ele vai te receber com os braços abertos. Por tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei, meus sonhos queria alcançar, você me deu forças pra lutar. Enquanto as pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou.
Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor, ao entregar Jesus na cruz pra morrer em meu lugar, num mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a sua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Que bênção! Deus tem o melhor para você. Eu quero nesse momento interceder por você, colocar a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Aonde você estiver, feche os seus olhos agora e vamos entregar o nosso coração. Pai bondoso, nesta noite te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez entregarmos nossa vida a Ti. Muito obrigado pelo privilégio, porque ainda temos a oportunidade deste encontro. E agora, meu Deus, nós nos colocamos em Tuas mãos, nos rendemos completamente a Ti. Ó Pai, talvez algumas pessoas estão por detrás do celular, da TV, angustiado, preocupado, indeciso. Que o Espírito Santo do Senhor influencie a mente dessas pessoas e que os anjos ajudem-os a darem um passo de fé, como esses nossos queridos irmãos aqui deram hoje através do batismo. Que a Tua graça nos alcance, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Toda festa tem presente. Hoje nós tivemos uma linda festa aqui e eu quero presentear estes nossos irmãos que agora são membros oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então quero chamá-los aqui, podem ficar aqui ao meu lado para que todos na câmera também visualizem vocês. Isso. Nós temos o costume de trazer um presente muito especial, que é uma caixa com muitos materiais para vocês continuarem crescendo. Eu costumo dizer que o batismo não é o fim, mas é o começo da jornada cristã. Então aqui o Ismael e a Maria Helena estarão entregando para vocês esta caixa especial. Podem receber com alegria.
nós, neste final de semana especial, além desta caixa cheia de materiais fantásticos que vão ajudar vocês na edificação, estamos presenteando-os com um livro especial. As mulheres estão recebendo o livro Filhas de Deus. Apontem ali para a câmera, por bondade. Esse livro Filhas de Deus é um presente do Ministério da Mulher da nossa igreja para vocês. E o Mateus, ele está recebendo em primeira mão o livro A Última Chamada, que é um material de lançamento do pastor Alejandro Bulhon. Mateus, você vai ficar encantado com esse material. Você vai poder ler e ele tem QR Code, alguns recursos até modernos, para ampliar ainda a leitura e ser uma bênção na sua vida. Você vai ter muita compreensão sobre as profecias bíblicas numa linguagem simples. Que Deus abençoe vocês, tá bom? E aqui o Ismael e a Maria Helena, mais uma vez, representam aí toda a nossa irmandade. Eles que tiveram a dedicação, o tempo de acompanhar esses 3 queridos no estudo da palavra. Então, meus parabéns a Ismael e a Maria Helena, que Deus continue abençoando vocês e que agora estes novos irmãos que nasceram para o reino de Deus também possam compartilhar o evangelho com outras pessoas, tá bom? Que Deus os abençoe muito, nós estamos felizes e vamos terminar com uma bênção. Então eu convido você aí a fechar os olhos mais uma vez, os que estão presencialmente também, e nós vamos aqui ter a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Amanhã finalizaremos essa série tão especial, O Olhar de Jesus. Vai ser uma linda programação também de encerramento e também teremos 3 batismos. Então fique ligado aí, vai ser no mesmo canal, IAS de Maria Luísa, às 8 horas da noite. Então nos encontramos amanhã aqui para mais um programa. Deus abençoe você, um abraço e uma boa semana.